Então, vamos lá. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Vamos ler os versículos de 1 a 4. Visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Esse é um texto interessante, é um texto em que Lucas está dizendo o propósito dele de escrever o livro. Como que ele escreveu? Ele escreveu porque ele foi lá e ele consultou as pessoas que foram testemunhas de tudo que aconteceu. Ele perguntou o que tinha acontecido e fez uma acurada investigação de tudo desde sua origem e aí resolveu escrever em ordem. Então, a gente nunca deve pensar que os evangelhos ou qualquer outro texto bíblico foi escrito assim, por acaso, de qualquer jeito. As pessoas tinham realmente elas sabiam que aquilo que elas estavam escrevendo era uma coisa muito importante. E porque eles sabiam que era muito importante, eles tiveram muito cuidado para colocar aquilo daquele jeito, certo? Então, hoje a gente vai começar essa parte da exegese, que é a análise literária, certo? Lembrando então lá do nosso índice aí do curso, certo? A primeira parte da exegese é determinar qual é o texto, qual é a tradução que você vai usar para fazer exegese. Já vimos tudo isso. E aí vem as três grandes partes da exegese, que é a análise do contexto e da forma do texto, a análise dos termos e da estrutura e a análise dos temas e relações. Esses são os três grandes grupos da exegese. Como eu falei, eu tenho falado sempre, o trabalho do exegeta é um trabalho de um detetive. A gente quer saber o que um texto diz e para saber o que o texto diz a gente usa diversas ferramentas que vão nos mostrar evidências, certo? Vão nos dar pistas de que o texto deve querer dizer isso aqui. Nós já vimos toda essa parte aqui, já vimos a análise histórica. Qual é a ferramenta que a gente tem para fazer a análise histórica? É o estudo panorâmico. Nós vimos semana passada como que a gente faz um estudo panorâmico de um texto, certo? Espero ter ficado claro aí para os irmãos que a gente falou. Hoje a gente vai falar sobre a outra parte. Quando a gente fala de contexto, qual é o contexto de um texto? Existe o contexto histórico, são as circunstâncias que levaram aquele autor a escrever aquele livro daquele jeito. Mas existe um outro sentido da palavra contexto, que é o contexto literário. Como que esse texto que eu estou interpretando, ele se encaixa nos outros textos bíblicos que têm esse mesmo tipo, certo? Então, a outra forma de fazer o contexto é a análise literária. E a análise literária é uma coisa que a gente vai estudar e não vai ser hoje. A análise histórica foi uma aula só, a análise literária vão ser umas 6 aulas. Hoje mais 5, provavelmente. Então a gente vai começar hoje a falar de análise literária. Hoje é só uma introdução à análise literária. Hoje não tem exercício, só introdução. Qual é o objetivo da análise literária? Objetivo: compreender a influência do gênero literário sobre o propósito do texto bíblico. Vamos falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre isso. O que eu quero dizer isso? Mas qual é o resultado esperado? O resultado é que no fim da análise literária eu tenha um texto, eu tenha um documento com informações relevantes a respeito do gênero literário do texto bíblico que eu estou interpretando e das partes em que aquele texto se divide. Já deu para perceber, quando a gente fez a avaliação de traduções bíblicas, qual foi o resultado da avaliação de traduções bíblicas? Foi aquele documento que tem aquelas coluninhas onde a gente compara uma tradução com a outra, certo? Qual foi o resultado do estudo panorâmico? Foi um outro documento diferente que a gente preparou semana passada. Aqui, na análise literária, eu vou ter um outro documento. Cada ferramenta que eu estou aplicando da exegese vai me dando um documento diferente.
No final, eu vou juntar a conclusão de tudo isso. A conclusão de tudo isso é o meu ensaio exegético, certo? É a minha análise daquele texto bíblico. Se eu fizer tudo isso para o mesmo texto. Aqui nos exemplos, a gente está fazendo, cada exemplo a gente está fazendo de um texto diferente. Mas se a gente estivesse tratando do mesmo texto em todos os exemplos, no final a gente ia ter o ensaio exegético. Então, no final da análise literária eu quero isso. Eu quero um documento com as informações relevantes de quê? Do gênero literário daquele texto e das partes que aquele texto se divide. Falo gênero literário, o que é gênero literário? A palavra gênero hoje está meio... o gênero é um troço complicado, mas aqui não é nada daquele gênero do pessoal lá. Não. Gênero literário aqui eu estou falando é um tipo de literatura, certo? Cada meio de comunicação tem sua maneira própria de expressar os assuntos de que trata. Por exemplo, a linguagem que você encontra num jornal é diferente da linguagem que a namorada usa para escrever uma carta para o namorado, que também é diferente da linguagem usada no manual técnico, certo? A linguagem é diferente. Pega um artigo de jornal e compara aquilo com o manual da sua televisão. Os dois podem estar escritos em português. A língua é a mesma, mas a linguagem, o jeito de falar, a forma como eles constroem as frases são diferentes. E o que é o gênero literário? É a gente pegar uma série de textos diferentes e a gente agrupar esses textos. Olha, embora esse texto aqui seja diferente desse, mas eles têm mais ou menos o mesmo jeitão, eles falam do mesmo jeito. Então a gente junta eles num grupo e chama esse grupo de um gênero literário, dá um nome para esse gênero literário. É assim que a gente faz. Então gêneros literários são esses grupos de textos que têm uma linguagem parecida, certo? Por que o gênero literário é importante? Porque o gênero literário está associado com três coisas. Ele está associado com a temática abordada, ele está associado com o caminho e a disposição em que as informações são conduzidas e apresentadas, e ele está associado com a função da linguagem. Então vamos explicar. Que tipo de temas você espera encontrar num jornal, num artigo de jornal? O fato de eu dizer, olha, isso aqui é um artigo de jornal, você já antes de ler, você já tem uma ideia do que provavelmente aquilo diz. Se é um artigo de jornal, ele vai falar provavelmente de quê? De alguma coisa que está acontecendo hoje. De uma notícia policial, de uma notícia política, mas de alguma coisa que está acontecendo hoje em dia. Você não espera, existem exceções, é lógico, mas você não espera pegar um artigo de jornal e aprender alguma coisa sobre a Segunda Guerra Mundial. Às vezes tem, é o que eu estou falando, existem exceções. Às vezes é caderno literário. Isso, é separado. Mas você não espera isso porque... Certo, o que tem lá na primeira página do jornal é notícias que você assume que estão acontecendo agora. O que eu estou falando é o seguinte... Atuais. Exato. Tem uma história que eu não sei se é verdade, que um escritor, não lembro quem foi, H.G. Wells, não sei se foi ele, que um escritor americano colocou num programa de rádio e ele começou a falar e que os extraterrestres invadiram o nosso país, eles já tomaram a cidade tal e eles estão fazendo tudo isso. Qual foi o resultado daquilo? As pessoas ficaram desesperadas, porque se aquilo é um programa de rádio, se você abre um jornal e está lá na primeira página, olha, os extraterrestres chegaram, né, e destruíram a Estátua da Liberdade, você vai ficar horrorizado com essa coisa. Por quê? Porque você espera que o jornal vai falar de que tipo de tema? Notícias de coisas que estão acontecendo agora. Se você lê uma coisa dessa, você vai assumir que isso significa o quê? Que aquilo está realmente acontecendo agora. É diferente do cinema. Se você vai no cinema e lá aparece lá uma nave espacial destruindo a Estátua da Liberdade, você vai ficar desesperado? Não. Por que não? Porque
você já vai para o cinema esperando que aquilo que está ali pode até ser real, pode até ser baseado em fatos reais, mas pode não ser. Normalmente não é. Isso não é o tipo de temática que é abordado no cinema. Passado é futuro, é uma ficção que também às vezes não tem nada a ver. Guerra nas Estrelas é passado. As pessoas acham que é futuro, é passado, né? Há muito tempo atrás, numa galáxia distante, é passado. Então, o gênero literário, de fato, ele determina o tipo de tema que você espera quando você vai ler alguma coisa, certo? Ele também está associado com o caminho e a disposição em que as informações são apresentadas. Duas pessoas podem descrever o mesmo evento, o mesmo objeto, usando gêneros literários diferentes, certo? Tem isso várias vezes, certo? Na Bíblia, por exemplo, o evento da saída do povo de Israel do Egito, o evento do Êxodo, ele é descrito de maneira narrativa no livro do Êxodo, mas ele também é descrito muitas vezes em poesia, nos salmos, vários salmos têm como tema isso. São gêneros literários diferentes, o que significa que a forma como um apresenta a coisa é diferente da forma como o outro apresenta. Você espera que numa narrativa as coisas estejam em ordem cronológica. O que vem antes está antes do que vem depois, né? Numa poesia, não necessariamente. Você não espera que uma poesia esteja em ordem cronológica. Uma poesia pode estar em qualquer ordem. Uma poesia está em ordem, sei lá, emocional. Então a ordem onde as coisas estão sendo apresentadas e a forma como elas estão sendo apresentadas depende do gênero literário. E terceiro, talvez mais importante, a função da linguagem. O objetivo que eu tenho quando eu escrevo uma narrativa é diferente do objetivo que eu tenho quando eu escrevo uma poesia. Meu objetivo, a função. Por que é que eu escolho escrever uma poesia e não uma narrativa? Tá? Por quê? Porque eu tenho um outro objetivo, eu quero transmitir uma outra visão da coisa. Por que é que, por exemplo, eu tenho foto no jornal? Não precisava de foto, certo? Tudo poderia ser só texto, de só escrever texto. Mas quando eu boto uma foto, a foto diz mais do que o texto, de fato. Em uma foto tem mais informação ali, eu podia ficar num texto descrevendo aquilo ali, páginas e páginas, quando uma foto de fato diz mais do que o texto, às vezes. A função da foto é diferente da função do texto. A foto serve para uma coisa, o texto serve para outra. A poesia serve para outra coisa. Tá claro isso? É por isso que a gente precisa levar em conta o gênero literário quando a gente interpreta uma coisa, que de fato é uma coisa que a gente já faz naturalmente. Eu falei, se você vai no cinema e assiste uma coisa, você já sabe, isso aqui é só cinema. Você não vai chegar em casa desesperado porque você viu alguma coisa no cinema. Normalmente crianças ficam, mas sendo adulto você não vai. Agora, talvez você fique desesperado por causa de uma coisa que você leu no jornal. Que a função é diferente e você já leva isso em conta naturalmente. Então, o gênero literário em que um texto aparece, de fato, determina como esse texto deve ser interpretado e a forma como o texto vai tratar das questões a que se refere. O gênero literário determina como a gente tem que se aproximar desse texto. Eu não posso ver uma foto, certo, do jornal e ver um quadro de, sei lá, Caravaggio e interpretar os dois do mesmo jeito. Não posso, porque um quadro artístico tem um objetivo, uma foto do jornal tem um outro objetivo diferente. Eu não posso olhar para essas coisas e interpretar tudo do mesmo jeito. Por quê? Porque o gênero determina como a coisa tem que ser interpretada. E aí, tem um slide que só está escrito como você está. É para me lembrar de fazer uma coisa. Como que você responde a essa pergunta? Se alguém chegar e fizer essa pergunta para você, como você está? Como você responde normalmente a essa pergunta? Graças a Deus, bem. Eu diria o seguinte, depende. Se você foi no médico, e aí você chegou lá e o médico disse, oi, bom dia, e você diz, bom dia. Aí o médico diz, como é que você está?
você vai responder: graças a Deus, estou bem. Aí você vai responder para o médico? Eu vou perguntar pra que tu tá aqui. Então ele vai dizer: tá bom, tchau, tá bem? Tá fazendo o quê? Não, você não vai responder isso. O médico te pergunta como você está, você diz o quê? As dores que você está sentindo, o problema que você está tendo, que te levou no médico. Se um amigo te encontra na rua, no calçadão, e te pergunta: olha, e aí, como é que você está? Aí talvez você responda: tudo bem, obrigado. Se a sua esposa te pergunta isso: bem, como é que você está? Você não pode responder para ela também: tudo bem, obrigado. E também não deveria responder para ela, normalmente, falar sobre algum problema que você está tendo, porque provavelmente ela já sabe do seu problema físico. Quando a sua esposa te pergunta como você está, o que você tem que responder? Ela quer que você fale do seu estado emocional, ela quer que você fale dos seus sentimentos, daquilo que você tem passado, de como tem sido o seu dia. Na verdade, nem dos fatos do seu dia necessariamente, mas de como você tem interpretado os fatos do seu dia. Então essa pergunta, que é uma pergunta extremamente simples, é uma frase com 3 palavras: como você está? É uma pergunta extremamente simples. A forma... Oi? Exato. Se você está combinando com alguém desconhecido que vai chegar no aeroporto, você pergunta, liga para ele, você não conhece, como é que você está? A pessoa tem que responder: olha, eu estou com uma blusa azul, eu estou com uma, né, assim. Então, é uma pergunta extremamente simples, 3 palavras, mas que a forma como a gente responde, essas diversas formas diferentes de responder essa pergunta, o que isso está mostrando? Está mostrando que você interpretou a pergunta de forma diferente. O que essa pergunta quer dizer? Depende. Se quem disse isso foi um médico, o que essa pergunta quer dizer é: que sintomas você tem sentido ultimamente? Possivelmente, né? Se quem pergunta isso é um conhecido que você encontrou na rua, o que isso quer dizer é: oi. É isso que quer dizer. É só um jeito de dizer oi. Se quem pergunta isso é a sua esposa, no final de um dia em que você está estressado e ela vira para você e pergunta como você está, o que isso quer dizer? Quer dizer: me fale um pouco sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções, sobre a forma como você tem encarado a vida. É isso que essa frase quer dizer. Entende? Eu saber o que uma frase quer dizer depende do contexto literário em que essa frase está. Tá claro? Isso é uma frase do dia a dia. Poderia ser uma frase escrita. A mesma frase pode aparecer num jornal, pode aparecer numa poesia, pode aparecer no manual da sua televisão. Talvez a gente pudesse achar uma frase que aparecesse nesses 3 casos. Por exemplo, cuidado, advertência. É uma frase que aparece no manual da sua televisão, às vezes aparece no comentarista de economia lá do jornal, da televisão. Às vezes é uma coisa que aparece, o pai diz para o filho. Mas o que essa frase quer dizer? Depende. No manual da sua televisão quer dizer certos cuidados que você tem que tomar, coisa que você não pode fazer com a sua televisão. Num comentarista de jornal, isso quer dizer outra coisa. Quer dizer: olha, está acontecendo certas coisas aí, se você ia investir em ações, toma cuidado. Se o pai diz para o filho, quer dizer outra coisa. Então, interpretar o que uma frase quer dizer não é apenas ir palavra por palavra o que cada palavra quer dizer. Como quer dizer o quê? Você quer dizer o quê? Está quer dizer o quê? Então, se eu sei o que cada palavra significa, eu sei o que essa frase quer dizer. Sei? Não. Não apenas. Depende. O que vem antes, o que vem depois. Em que gênero essa coisa parece? Quem disse isso? A resposta do quem disse isso a gente já respondeu semana passada. Estudo panorâmico, foi análise histórica. Hoje a gente está falando do gênero literário. Então, por exemplo, na Bíblia, isso aí é uma coisa que varia, tá? Diferentes livros de exegese às vezes classificam diferentes os gêneros literários da Bíblia.
Eu botei uma classificação bem genérica, bem grosso modo. Basicamente, no Antigo Testamento, o que a gente tem? A gente tem narrativas, a gente tem lei, é um outro gênero literário, a gente tem poesia, a gente tem sabedoria, que de certa forma é parecido com a poesia, tem algumas considerações adicionais, mas de certa forma é parecido. E a gente tem esse outro gênero que é o profético apocalíptico. Eu não gosto muito do nome apocalíptico, mas, bom, esse é o nome do gênero. Profético apocalíptico. Se a mesma frase aparece no contexto de uma narrativa, por exemplo, no livro de Reis, e essa mesma frase aparece no contexto de um profeta, por exemplo, no livro de Abacuque, essa frase quer dizer a mesma coisa em um e no outro caso? Não necessariamente. Possivelmente não. Porque o objetivo de uma narrativa é um, o objetivo de um profeta é outro, o objetivo de uma poesia é outro. Então no Antigo Testamento a gente tem basicamente isso. Quais seriam as narrativas do Antigo Testamento? Livro de Gênesis, parte do restante do Pentateuco, parte do livro de Êxodo, parte de Levítico, Número, Deuteronômio, uma parte. Não, então, esses todos que eu estou falando, isso, esse todo que eu estou falando nem são os históricos, isso é Pentateuco, mas eu tenho narrativas ali. Todos os históricos, certo? Josué, Juízes, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, enfim. Basicamente é isso, narrativa. Às vezes um profeta interrompe o texto profético para botar uma narrativa, tem narrativas incrustadas, às vezes dentro dos livros proféticos. Então são as narrativas. Lei, onde é que eu encontro lei no Antigo Testamento? Basicamente no Pentateuco, certo? Em que eu tenho uma frase lá que está totalmente isolada. Às vezes não tem tanta coisa a ver com o que vem antes com o que vem depois, porque é uma frase, é uma lei, é uma legislação. Não matarás. Certo? Não matará. Uma lei. Poesia, onde que a gente encontra poesia? Basicamente no livro dos Salmos. Sabedoria, basicamente Provérbios e Eclesiastes. Aliás, poesia, Salmos e Cantares, né? Sabedoria, Provérbios e Eclesiastes, basicamente. Profético apocalíptico nos profetas. A diferença é que é o tipo de imagem que cada um usa. Quando o profeta não usa imagens, ou usa imagens de coisas do cotidiano, a gente chama isso de gênero profético. Quando o profeta usa imagens de coisas extraordinárias, imaginativas, a gente chama isso de gênero apocalíptico. Então, por exemplo, Daniel, Ezequiel, parte do livro de Ezequiel é o gênero apocalíptico, certo? É uma roda que roda e não se move, e um anjo com 4 rostos, enfim. É diferente de Isaías, Jeremias. Jeremias e Isaías é profético, Ezequiel, Daniel é apocalíptico. De certa forma eles estão relacionados, tudo é profético, mas o tipo de imagem, o tipo de figura que eles usam é diferente. E o livro de Jó? Porque naquela divisão que eles têm da Bíblia, né? O livro de Jó está dentro dos livros de poéticos. Por quê? Porque o início do livro de Jó é narrativa. O início e o final do livro de Jó é narrativa. Está dizendo o que aconteceu com Jó antes e depois. Mas a maior parte, os 40 capítulos, sei lá, 30 e poucos capítulos estão no meio, é poesia. É um amigo de Jó que chega e fala com Jó, e ele fala numa linguagem poética, é poesia. Então a maior parte, o grosso do livro de Jó é poesia. Tem uma narrativa antes e depois. E isso é uma outra coisa que a gente tem que observar também. Apesar de no Antigo Testamento, grosso modo, a gente ter esses gêneros literários, às vezes acontece de um gênero estar dentro do outro. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Novo Testamento. No Novo Testamento a gente tem basicamente Evangelho, é um outro gênero literário. História teológica, eu estou falando do livro de Atos, é um outro gênero literário. Carta, boa parte dos livros do Novo Testamento são cartas, certo? É um outro gênero. E eu tenho o Apocalipse, que é um livro apocalíptico.
certo? Gênero profético apocalíptico. Agora você nota, eu poderia classificar isso tudo aqui como narrativa. Evangelho, história teológica e as narrativas do Antigo Testamento, tudo é narrativa. De certa forma é tudo narrativa. E a gente vai tratar de fato desses três grupos como uma coisa só, vai falar de narrativa, porque, grosso modo, o jeito de interpretar uma narrativa é mais ou menos o mesmo jeito que você interpreta o Evangelho e Atos. Só que tem diferença, certo? Porque o Evangelho, ele é escrito, como a gente leu, acabou de ler o Evangelho de Lucas, para dar o conhecimento dos fatos também, tem a questão narrativa, mas ele tem um objetivo mais que isso, ele tem o objetivo de te ensinar teologia. Isso é diferente de uma narrativa, por exemplo, do livro de Reis. Claro que o livro de Reis também tem o objetivo de te ensinar teologia, mas ele faz isso de uma outra forma. Por exemplo, os evangelhos, embora dentro de cada história esteja em ordem cronológica, as histórias em si não necessariamente estão em ordem cronológica. Você vê isso claramente quando você compara um evangelho com outro, quando você compara Mateus com Marcos. Mateus fala que aconteceu isso, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo. Marcos pega, diz que isso foi antes daquilo e aquilo foi depois. Um às vezes bota em ordem cronológica, o outro bota em ordem teológica, tá agrupando por assunto. Então os evangelhos têm todas essas particularidades que a gente vai falar quando a gente for tratar deles. Mas então são basicamente esses aí os gêneros literários que a gente encontra na Bíblia. E aí tem essas observações que eu fiz. Alguns gêneros literários estão relacionados, narrativa, evangelho e história teológica, de certa forma é tudo narrativa. Então a gente vai tratar aqui como narrativa, a gente vai ter uma aula de narrativa, aí no final da aula de narrativa eu vou falar, olha, se for evangelho você tem que ter esses cuidados adicionais, se for o livro de Atos, tem que ter esses cuidados adicionais. Mas é basicamente, grosso modo, tudo narrativo. E outra observação é que dentro de um gênero existem subgêneros. Por exemplo, dentro do gênero evangelho, a gente encontra só narrativas no evangelho? Nos evangelhos? Não, de fato não. Além das narrativas, a gente encontra parábolas, a gente encontra sermões. O livro de Mateus, o evangelho de Mateus, ele tem vários sermões. Sermão do Monte, sermões que é os capítulos 5, 6 e 7. O sermão escatológico de Jesus, que é o capítulo 24. É um sermão de Jesus. E um sermão, novamente, não é um gênero narrativa. Não posso interpretar um sermão do mesmo jeito que eu interpreto uma narrativa. Além disso, a mesma categoria pode funcionar como gênero e como subgênero. Por exemplo, o livro de Cantares inteiro é qual gênero? Poesia, é tudo poesia. Do primeiro ao último versículo é tudo poesia. Mas, por exemplo, o capítulo 15 de Êxodo, se os irmãos depois quiserem abrir, o capítulo 15 de Êxodo é o que a gente chama de Canção do Mar. É aquela que Miriam dançou, que o Senhor derrubou o cavalo e seu cavaleiro, não sei o que, aquela canção do mar. O que é aquilo? Aquilo é uma poesia que está dentro de uma narrativa. O que tem antes e o que tem depois é narrativa, mas ele interrompe a narrativa e bota uma poesia lá dentro. Isso significa que você estava interpretando de uma certa forma. Quando chegou no capítulo 15, você tem que virar a chave na tua cabeça e começar a interpretar de uma outra forma, porque você não interpreta a poesia do mesmo jeito que você interpreta a narrativa. Por exemplo, você assume que numa narrativa os fatos são reais em geral. Existem narrativas fictícias, e a gente vai falar sobre isso também. Por exemplo, as parábolas. Não necessariamente a parábola, certo? Saiu um homem a semear, teve um homem realmente semeando. Bom, tem muitos homens semeando, mas Jesus não está falando de nenhum deles especificamente. Mas você assume que em geral as narrativas bíblicas são literais, são fatos reais que o narrador está contando em ordem cronológica. Mas numa poesia, você não pode interpretar a poesia dessa forma. Se uma poesia diz assim: e o Senhor veio nas nuvens e a terra tremeu, isso quer dizer que realmente Deus estava vindo nas nuvens e a terra realmente estava tremendo? Não, ele está querendo
transmitir uma imagem para você, certo? Uma emoção. Esse exemplo, aliás, que eu acabei de falar, é o Salmo 18. E a gente sabe que o Salmo 18 não está falando da volta de Cristo, nada disso. O Salmo 18, Davi está falando de quando Deus o ajudou. Mas o que ele sentiu foi como se o Senhor estivesse vindo nas nuvens. Então, eu não posso pegar aquilo e interpretar aquilo como se fosse um fato histórico narrado em ordem. Porque o jeito que eu interpreto a narrativa é diferente do jeito que eu interpreto uma poesia. Tem também os cânticos, né? Por exemplo, o cântico de Moisés no meio da narrativa. Tem. O cântico de Davi, né? Que é O Pentateuco, de fato, tem vários gêneros literários ali. Ele tem uma narrativa, e daqui a pouco ele interrompe a narrativa e tem uma poesia. Aí ele volta à narrativa e daqui a pouco tem lei, tem legislação, um versículo atrás do outro que é legislação. Depois ele volta na narrativa. Tem vários cânticos. Tem o cântico de uma Canção do Mar, tem o cântico de Moisés, tem vários. crônicas, né? O livro de Crônicas às vezes interrompe para falar de Davi, dos cânticos de Davi. Tem um salmo que está lá no meio do livro de Crônicas, igualzinho, é a mesma poesia. Às vezes o livro de Crônicas interrompe a narrativa e bota uma lista. Esses eram a administração de Davi. O escrivão era não sei quem, o chefe do exército era não sei quem, o chefe da polícia era não sei quem, o chefe disso. É uma lista. É outro gênero literário, que aliás eu nem mencionei aqui, né? Nem botei aqui. Um subgênero literário seria o subgênero das listas. A lista de genealogia, a lista dos empregados no corte de Davi, são listas. Então o livro de Crônicas tem lá a narrativa, aí tem uma poesia. Aí tem mais narrativa e tem uma lista. Aí tem... São gêneros literários em que você tem que considerar que aquilo ali você não vai interpretar do mesmo jeito que o que está antes e o que está depois. Não pode. Certo? Não é... Por que eu não posso? Tem uma regra me dizendo, está escrito na Bíblia que eu não posso? Não, eu não posso por causa da lógica, não faz sentido. Não é para isso que o troço foi escrito. Eu não posso porque eu não olho para uma foto do mesmo jeito que eu interpreto um texto. A poesia, a gente vai ver quando a gente for interpretar poesia, as poesias são como fotos. Em uma figura de linguagem, eu posso dizer muito mais coisa do que eu conseguiria dizer descrevendo aquilo. Certo? Eu posso descrever, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo outro. Mas às vezes numa figura de linguagem eu digo muito mais. Em uma frase eu estou dizendo muito mais e você entende muito mais. Então qual vai ser a nossa metodologia? Eu estou sempre tentando botar de maneira prática aqui a metodologia. Como é que é a análise literária? A análise literária é: eu leio o texto todo de uma vez. Isso é importante. Ler o texto de uma vez. Normalmente a gente não lê o texto bíblico de uma vez, certo? A gente não... Raramente a gente pega uma carta e lê a carta inteira, do primeiro ao último capítulo. A gente lê um pedacinho, um capítulo, alguns versículos. Isso é bom por outro motivo, porque você lê o detalhe e percebe o detalhe. Mas para fazer análise literária é muito importante que eu leia o texto inteiro de uma vez. Você vai fazer a análise literária da carta de Paulo aos Romanos, amigo, pega Romanos e lê do capítulo 1 ao 16 em uma sentada. Senta, agora eu vou ler Romanos. E lê Romanos, vai lendo. Você vai ter uma outra compreensão, muito mais abrangente do livro de Romanos. De fato, uma vez eu resolvi sentar e ler o final de Romanos, capítulos 9, 10 e 11. E eu li os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos de uma vez. E aquilo me convenceu de uma série de doutrinas que eu era muito resistente antes. Simplesmente porque eu lia versículos isolados. Quando você lê tudo de uma vez, você entende o argumento de Paulo ao longo da coisa. E você percebe um monte de questões. Então, primeiro passo, lê o texto inteiro de uma vez. Identifica. E o texto inteiro, o livro de Crônicas, vai ler o livro de Crônicas inteiro? Talvez, poderia. Mas não precisa, porque o texto inteiro pode ser só aquela seção. Certo? Você vai ler o livro de Crônicas, o reinado de Josias. Então você começa lá do início do reinado de Josias até o fim do reinado de Josias. Aquela seção é o texto inteiro aqui que eu estou falando. Não é necessariamente o livro inteiro. Cantares não tem jeito, tem que ser o livro inteiro. Mas
o Pentateuco, o texto inteiro é aquela história, aquela narrativa. Depois que você lê o texto inteiro, identificar as principais partes do texto. Isso aqui depende do gênero literário. A gente vai estudar nas próximas aulas os diversos gêneros literários. E a gente vai ver que cada gênero literário existem certas partes que você espera. Toda narrativa tem as mesmas partes. Quando eu aprendi isso caiu uma ficha na minha cabeça que eu nunca tinha visto antes. Que toda narrativa tem as mesmas partes. Todas. Real, fictícia, todas têm as mesmas partes. Então identificar as partes do texto é uma coisa importante. Porque as partes do texto vão te dizer por que aquele texto foi escrito. Identificar informações gerais sobre o texto de acordo com o gênero literário. Por exemplo, numa narrativa é muito importante identificar o tipo de narrador. É um narrador onisciente? É um narrador em primeira pessoa? É um narrador em terceira pessoa? E a Bíblia tem tudo isso. O livro de Jó, a parte narrativa do livro de Jó, o narrador é onisciente. O narrador sabe o que está acontecendo no céu. Não quer dizer que o narrador é Deus, que Deus pode revelar isso para alguém. Mas o fato é que a pessoa que está narrando sabe. Muito diferente do livro de Atos. No final do livro de Atos, se você prestar atenção, é narrado em primeira pessoa. Ele está dizendo assim: nós navegamos até a ilha tal, nós fizemos isso, nós, primeira pessoa. Isso te diz muita coisa. Quando é em primeira pessoa, a gente vai ver tudo isso na aula de narrativa. Quando é em primeira pessoa, você tem que considerar uma série de coisas. Às vezes a narrativa é em terceira pessoa. Normalmente, né, o normal é que uma narrativa seja em terceira pessoa. Então, o tipo de narrador importante. Figuras de linguagem. Se o texto é uma poesia, principalmente, mas não apenas poesias, mas principalmente se for poesia, tem que estar muito atento a figuras de linguagem. Nós vamos falar de algumas figuras de linguagem aqui. Metáfora, hipérbole, enfim, ironia, tudo isso. Linguagem profética. Vamos falar aqui de linguagem profética. O que é linguagem profética? Novamente, é um tipo de figura de linguagem. É que os profetas usam um conjunto. Quando você lê os profetas, eles usam um conjunto muito pequeno, de fato, de figuras de linguagem. A poesia é mais rica em figuras de linguagem. Os profetas usam um conjunto pequeno e vários dos profetas usam as mesmas figuras de linguagem. A gente vai ver, isso é parte de uma coisa que a gente chama de estereótipo profético. A gente vai ver isso quando estudar os profetas. Então, eu tenho que levar tudo. Se é uma profecia, vou olhar, tem linguagem profética aqui? Se é a narrativa, qual é o tipo do narrador? Como é o narrador? Tudo isso eu tenho que levar em conta para interpretar aquele texto. Eu não posso interpretar o texto de qualquer jeito. E no final eu vou escrever uma conclusão mostrando as principais informações obtidas. Essa é a metodologia básica da análise literária. Essas partes 2 e 3 vão variar dependendo de quê? Do gênero. E esse aqui vai ser o objetivo das próximas aulas. Semana que vem não, na aula que vem, a gente vai falar de quê? Narrativa, certo? Depois vamos falar de lei, depois vamos falar de poesia. Então a gente vai ter uma aula para cada um dos principais gêneros literários, porque isso aqui é importante. E a gente vai ver que tipo de coisas a gente normalmente leva em conta quando é uma narrativa. Já falei, olha, as partes da narrativa. Toda narrativa tem ambientação, apresentação dos personagens, crise, resolução. Toda narrativa, toda. Pode ser Harry Potter ou pode ser a história de Jesus, não importa. Todas têm. A gente vai ver por quê na aula que vem. Toda tem a mesma estrutura. E toda narrativa você tem que levar em conta o tipo do narrador. Está em primeira pessoa, está em terceira pessoa. É um narrador onisciente. É um narrador... Ele está narrando coisas do futuro, está narrando coisas do passado, está narrando coisas do presente. Tudo isso a gente tem que levar em conta quando interpreta a narrativa. E a gente vai ver isso em detalhes na próxima aula. Tá bom? Então a aula de hoje é só uma introdução. Na próxima aula a gente vai realmente ver os detalhes
de aplicar tudo isso numa narrativa e a gente vai fazer um exercício aqui. Para esse exercício, eu quero pedir aos irmãos que leiam o livro de Gênesis. O exercício que a gente vai fazer semana que vem está no livro de Gênesis, capítulo 34, se não me engano. Deixa eu conferir aqui. Semana que vem nós vamos fazer o exercício no livro de Gênesis, capítulo 32, tá? Então eu quero pedir que os irmãos leiam o capítulo 32 de Gênesis. É o capítulo que descreve quando Jacó encontrou Esaú. Esaú vem ao encontro de Jacó, se não me engano esse é o título. Leiam o capítulo 32 de Gênesis, que a gente vai tratar. Não precisa fazer nada, só ler, só para vocês se familiarizarem. E aí na próxima aula a gente vai falar de narrativa e vai tratar esse vai ser o texto exemplo do exercício que a gente vai fazer, tá bom?